Boa noite. Vocês sabem que eu vou pedir para repetir. Por isso que a gente guarda. Agora com todo fôlego, com bom ânimo. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. O tema desta noite, ele é um convite a todos nós, nesses dias difíceis que estamos todos experienciando, dias em que há uma necessidade muito grande de repensarmos a própria existência diante de acontecimentos que comprovam a vulnerabilidade física de todos nós, a fragilidade física. Todavia, nos convida a um fortalecimento espiritual para estarmos no mundo, vivenciando o mundo, mas sem perdermos de vista a nossa realidade espiritual. O tema preocupação, e eu, quando vinha para cá, Iracema me ligou, aí eu pensei, ela está preocupada se eu vou ou não chegar. E percebemos que as pessoas estão caminhando dessa forma. Os dramas psicológicos, eles vêm crescendo assustadoramente, tornou-se uma preocupação de saúde. O nosso bom amigo Divaldo Franco, grande divulgador, ele nos esclarece que em 2025 teremos um número muito grande de pessoas com depressão, tratando ansiedade. E esse alerta nos chega não simplesmente com o objetivo de revelar um acontecimento que, com toda certeza, os estudiosos já observam e já apontam para esse fato, mas para nos advertir quanto ao esforço que precisamos fazer no trato da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional. E percebe-se que as pessoas caminham preocupadas. E na etimologia da palavra preocupação, o pré significa uma antecipação. É algo que ainda não aconteceu, um fato que ainda não ocorreu, todavia nos leva a uma desestabilização psíquica emocional. E a espiritualidade nos traz, a princípio, no Evangelho, capítulo 25, item 6, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma afirmativa do nosso modelo e guia Jesus, que nos diz: observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Com toda certeza, nesta afirmativa de Jesus, que nos fala dos pássaros, dos lírios do campo, essa comparação nos serve no sentido de compreendermos que Deus tem nos dado tudo que de fato necessitamos, a natureza nos oferece. Criamos necessidades
as quais temos uma enorme dificuldade de atender. E, a partir daí, criamos uma situação de desconforto muito grande. Os apelos para um consumismo desenfreado, um consumismo em total desalinho, aonde nunca estamos satisfeitos com o que temos, e buscamos sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quantos se perdem nesse abismo do mais, do mais, do mais, se entregando a situações que lhe trarão profundo sofrimento, porque exigirá reparações? Não há como fugirmos disso. E Jesus então nos fala que a natureza nos oferece tudo o que de fato precisamos. Só não sabemos o que nos basta. Esse é o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade. Mas eu quero chamar a atenção para o finalzinho do texto que acabamos de ler, que diz assim: o mal basta o seu dia. O mal basta o seu dia. E nós voltaremos a ele. Voltaremos a ele. Eu peço a vocês que meditem. O mal basta o seu dia. Desperdiçamos tempo e energias preciosas. E Emmanuel, ele nos esclarece que o tempo é o grande aliado de todos nós. O tempo é o nosso grande aliado. E quando observamos que a preocupação nos mantém diante de um momento a qual não é o momento presente, porque preocupação, como já dissemos, é uma ideia, um sentimento antes do fato acontecer. E nos colocamos em processo, se é algo que nos desestabiliza, porque nos traz energias que afetam o nosso humor, afeta o nosso bem-estar. Ficamos num processo de sofrimento, de angústia, e por vezes esse acontecimento pode não ocorrer. Olha que coisa interessante. E aí, eu já ouvi pessoas me dizerem: sofri à toa, me angustiei à toa, porque não foi como eu pensei que seria. E isso é demasiadamente preocupante, porque ainda que aquele momento ocorra como idealizamos ele, sofremos antes e vamos sofrer durante. E alguns até cometem o absurdo de sofrerem depois. E aí Jesus, nós volto mais uma vez ao nosso ponto de reflexão: o mal basta seu dia. Então imaginemos o quanto desperdiçamos tempo e energias preciosas sofrendo por algo que ainda não aconteceu, que ainda não ocorreu, por um momento que ainda não chegou. Não são poucas as criaturas que abdicam do momento atual para viver um processo de angústia muito grande por uma idealização futura, como acabamos de dizer. E o presente, que o nome já, por si só, já se define, é um presente, cada dia é um presente que estamos todos nós recebendo de Deus. E Chico Xavier chega a nos dizer que todos os dias assemelham-se a uma página em branco que iniciamos para escrever nesta página. É um dia que poderemos
construir uma realidade a nível pessoal muito melhor do que a do dia anterior. No entanto, estamos presos no futuro e não vivemos favoravelmente o presente. Quantos até cometem o absurdo de retirarem a própria existência física, idealizando um acontecimento, uma situação? Quantos? Não são poucos, são muitos que agem dessa forma. Tem um pensamento de Buda que eu trouxe para nos ajudar a trabalhar o tema, que diz assim: preocupações não nos tiram os problemas, não nos tiram os problemas de amanhã, elas tiram de nós a paz de hoje. É isso. Não vai resolver o que ainda não aconteceu e vai fazer com que desperdicemos uma energia muito grande, sofrendo, angustiados. São diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. E isso é algo que nos ajuda na reflexão do quanto precisamos buscar a nossa saúde psíquica, emocional. Que nós não temos controle, não adianta desperdiçarmos demasiadamente o nosso tempo. As doenças dos outros, né? Nós não temos controle sobre isso. Podemos até nos cuidarmos, e devemos nos cuidar. Buscar todos os recursos disponíveis ao nosso alcance para uma boa saúde física, porque o nosso corpo é um templo sagrado. Através da oportunidade da reencarnação, nós estamos aqui vivenciando, como nos disse Roberto Carlos, esse momento lindo. Estamos todos. E precisamos cuidar do nosso corpo. Eu acho de uma beleza muito grande, de uma riqueza muito grande, uma experiência que nos deixou Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele se reportava ao corpo como sendo seu jumentinho. Seu espírito estava ali, montado, acomodado. E ocorreu que ele se dedicava muito ao trabalho de assistência a todos que eram muitos os que precisavam. E ele, nesse esforço muito grande, ele passou a descuidar do seu corpo físico. O corpo começou, né, a apresentar sinais, né, sinais desse descuido que ele estava tendo com o corpo físico. E se dá um diálogo muito interessante dele com o seu discípulo mais próximo, que por batismo ele era chamado de Frei Leão, mas Francisco de Assis passou a chamá-lo de Cordeirinho. De uma fera, ele tornou um animalzinho bem tranquilo. E Cordeirinho disse: Pai Francisco, quando viemos para cá, encontramos um jumento que estava sendo muito machucado, muito abusado pelo seu dono. E ele estava muito, muito machucado. Francisco disse: ora, vamos lá, vamos libertar esse animal e chamar a atenção do seu dono. Aí Frei Cordeirinho disse: pois é, Pai Francisco, esse jumentinho é seu povo. Você não está cuidando dele muito bem. Francisco parou, refletiu. E ficou essa grande lição. Devemos sim ter muito cuidado com o nosso corpo físico, mas
Tem situações que chegam por necessidades evolutivas, por necessidade de depurações que precisamos fazer, de reparações que precisamos fazer, no alcance da nossa paz, porque não tem nada melhor do que estarmos em paz com a nossa consciência. E quando chegam determinadas enfermidades, e as quais vamos buscar tudo que estiver ao nosso alcance, mas se percebemos que não há um controle, não vamos viver inquietos por isso. Temos tantas demonstrações de pessoas que deixaram exemplos maravilhosos, que travaram as suas lutas sem essa preocupação do que virá. Nós percebemos que é muito forte, embora somos espíritas, mas me corrija nosso irmão Júnior, carinhosamente Júnior, se eu estou errado, mas diz que espírita tem um medo da morte que é terrível, diz que quem mais tem é espírita, viu? Medo da desencarnação. E o que ocorre? E aí vem aquela preocupação muito grande. Mas eu vou explicar a razão. Vou explicar a razão. É porque nós temos já um conhecimento de como é que é, né, a vida espiritual. E nós sabemos que, aí chega lá, vamos puxar minha orelha. Aí a gente fica naquela, não vou agora não, para ver se eu melhor e chego lá em situação melhor. Rapazideira, não foi, Júnior? Deu uma tranquilizada na coisa. Mas muito bem. Continuemos a analisar. Então percebemos que às vezes a gente quer ter controle sobre o que nós não temos controle. E aí vivemos inquietos. Passamos a experiência dentro de uma inquietude muito grande. Aí nós temos, como eu falava, temos exemplo, a nossa querida baiana, irmã Dulce, com tantas dificuldades, e ali, ó, na lida, trabalhando, testemunhando a sua fé. Porque nesses momentos, eu costumo dizer que é a hora do nosso testemunho. Eu brinco sempre assim, quando chega uma situação, eu digo, bom, agora é a hora do meu testemunho de fé. Como eu passar pela situação é que vai testemunhar isso. Aí percebemos, né, a grandiosidade dessa nossa baiana, irmã Dulce, né? Com dificuldades respiratórias, dormindo numa cadeira, que ninguém jamais ouviu dela uma lamentação, uma queixa. Né? Sempre ali trabalhando, sempre ali disposta, né? Tem até um fato muito interessante, que eu gosto muito, que conta André Luiz Peixinho, que ele era médico, não sei se ainda é, mas era médico voluntário do Hospital Santo Antônio, e ele conta que, certa feita, ele tinha dobrado, né, o colega não foi retirá-lo, e aí ele dobrou o seu plantão, e muito cansado, exausto, ele, pela manhã, saindo, aí ele já está indo embora, ele vê a irmã Dulce vindo com uma senhora da mão. E aí ele disse, meu Deus, agora pronto. Ela, Peixinho! Ele disse, pronto. Ela fez, Peixinho! Ele fez, irmã, eu dobrei, eu estou aqui precisando comer alguma coisa, tomar um banho, eu preciso dormir, eu não tenho condições mais de atender ninguém. Ela disse assim, nem a mim, Peixinho. Ele parou e disse, não, a senhora eu atendo. Ela fez assim, então eu atendo ela no meu lugar. Então é isso que a gente, né, esses exemplos, esses lindos exemplos que a gente precisa buscar, né? Outro aspecto interessante que a gente percebe que as pessoas comentam muito, e nós que somos pais, né? De fato, né? Temos a chamada preocupação com os filhos, que não deveríamos ter, né? Mas é fato. E aí que ocorre? Que, por vezes, se deseja viver a vida do filho. E idealizamos até neles aquilo que desejaríamos ter feito. É muito comum isso. Não, minha filha vai ser bailarina. E é porque a mãe desejava muito fazer balé, não fez, não teve oportunidade. E agora a filha tem que fazer balé, tem que ser bailarina. E aí vive uma preocupação muito grande, porque não corresponde, o filho, a filha não corresponde àquele anseio, àquele desejo. Porque
embora contribuímos com a matéria, o espírito, como está dito pela espiritualidade, o corpo advém da matéria, mas o espírito não vem dos pais, né? Não contribuímos, não constituímos o espírito. Por isso que essa história de filho de peixinho, peixinho é conversa fiada. Só se for da família de peixinho, que ele esteja me ouvindo aqui, fazer uma médiazinha com ele. Bom, então o que ocorre? A alegria dos filhos. E quando a gente percebe que os nossos filhos não estão bem, a gente dá um apertozinho no peito, não dá, gente? Confessem aí para mim que dá. Porque dá, de fato, dá um aperto muito grande no peito. Nós precisamos analisar de forma cristã, de forma madura, esse posicionamento emocional que nós temos. Então, essa preocupação que temos com os nossos filhos é algo que acaba nos trazendo uma certa inquietude muito grande e está essa realidade fora do nosso poder de condução. Não temos controle sobre isso. Tá? Os bons exemplos, as boas orientações, isso, de fato, ajudará com toda certeza no encaminhamento que esse nosso filho terá, nossa filha terá na vida. E devemos contribuir, sim, porque temos uma responsabilidade muito grande com eles. Mas a partir do momento que a gente quer ter nas mãos o controle, isso é, de fato, uma grande falha nossa, isso é uma preocupação que não vai ajudar em nada. Bom, algo que a gente ouve muito, que também leva a um desconforto muito grande, é o julgamento que fazem de nós. E percebemos que existe em certas pessoas, em algumas pessoas, uma preocupação muito grande de uma total aceitação. E será que isso é possível? Será que todos se agradarão de mim? Será que é possível isso? Eu achei muito interessante, volto a Divaldo Franco, as belas pérolas que Divaldo tem distribuído. Divaldo dando uma entrevista, né, disse: é muito natural que tenham pessoas que não gostem de mim. Natural. Neste mundo é comum. O que eu não me permito é não desenvolver nenhum ódio sobre elas, não desejar nenhum mal a elas. Mas tem pessoas que não gostam de mim. E com todos nós, de fato, Joana de Ângeles, ela nos esclarece que a forma mais fácil de sermos infelizes é justamente estabelecermos que todos irão gostar de nós, que todos terão admiração por nós. Então não vamos cair nessa falácia de, para sermos felizes, esperarmos que o outro tenha um sentimento de amor por nós, porque o amor, como bem disse Rita Lee, o amor é um, né? O amor é um, parte de um. Depende. Eu te odeio, mas eu te amo. Bom, você tem o direito de me odiar, mas eu também tenho o direito de te amar. E é isso que a gente precisa analisar. Algo também que nos tira o conforto emocional, a morte de familiares. E tem pessoas que, quando um parente está doente, há mais ou menos uns 15 dias atrás, me convidaram, né, um amigo, um irmão nosso, de doutrina, Milton, vamos fazer uma visita, uma pessoa uma família amiga, né, em comum, vamos fazer uma visita que nossa irmã está com a irmã biológica dela, muito doente e provavelmente vai desencarnar dessa semana, né, caso é muito grave, como de fato desencarnou. Então nós estivemos lá e conversamos com ela por alguns minutos. E percebemos que, embora a irmã se encontrasse num estado muito grave de saúde, ela já estava tendo uma vida vegetativa, imaginemos. Ela
era muito sofrido para ela a desencarnação dessa irmã. Compreendemos, né? E até, sem dúvida, que esse amor demonstrado muito nos toca, muito nos sensibiliza, nos demonstrando, né, que, como Fábio de Mello falou uma vez, né, diz que quando a prova real que amamos é quando aquela pessoa que não tem nenhuma utilidade, mas você a ama profundamente, você não quer, né, que nada de ruim aconteça a ela, você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para o bem-estar dela. Né? Não tem nenhuma proposta de recompensa. Então, sem dúvida nenhuma, que muito nos sensibilizou. Mas também nos chamou a atenção quanto a esse apego que se tem, ao ponto de entendermos até como sendo, em alguns casos, um ato até egoísta, né? Bom, se você não está antecipando, tudo que estava ao seu alcance, você fez, né? E faria. E se ela vai desencarnar, se ela desencarnou, por que esse sentimento tão grande de perda, esse sentimento tão grande de não aceitação? Lógico, como eu falei para ela na nossa conversa, né? Ela falou: eu tenho chorado muito. Ela: chore. Não tem problema nenhum. Chore. Chore. Isso está lhe trazendo alívio ao coração? Chore, não tem problema nenhum. Ao luto, normal. Não vamos perpetuar isso, né? Tem um limite. Mas é natural, é normal. Mas percebemos que as pessoas ficam num estado de preocupação muito grande, fulano, como se, nós, principalmente, como brincávamos aqui, sabemos que não existe a morte. Bom, existe morte e morrer, né? Morte é quando é a falência do corpo físico, dos órgãos. E morrer é a mesma coisa. Então você passa pela morte sem morrer, porque você não tem fim, você não vai desaparecer com a morte. Então nós que temos essa compreensão, precisamos trabalhar esse sentimento. E não ficar nessa sensação dessa preocupação em desencarnar como se fosse a pior coisa do mundo. Se for melhor para ele, se for melhor para ela, por que esse? Quantos e quantos casos são relatados na literatura espírita, onde a família cria uma energia tão difícil para aquele que está em processo de desencarnação, que a espiritualidade cria um meio de afastar aquelas pessoas para poder ajudar aquele ser a fazer a sua passagem. Quantos e quantos casos a literatura espírita nos traz mostrando isso? E aí a gente ouve falar muito da melhora da morte, né? Ah, melhorou, todo mundo se tranquiliza, no dia desencarna. Pronto, tirou o foco para que pudesse fazer o desenlace daquele ser, né? Então, são essas diversas preocupações, precisamos ter um controle a nível de entendimento do que nós estamos falando aqui agora, para que possamos passar por essas experiências de forma mais saudável, de forma mais espiritualizada. Nós recebemos muitos estímulos, né? E uma falsa ideia de controle, isso principalmente no convívio familiar. Temos percebemos que afirmamos algumas vezes, né? Meu marido, meu filho, meu amigo, né? Aquela coisa que a gente tem um controle, que a gente consegue ter uma relação de controle com a situação. E eu diria até um certo pertencimento. A gente adota determinadas colocações que apontam nesse sentido, de pertencimento, como se nós tivéssemos aquele outro ser sob o nosso controle, como se nos pertencesse. E não é verdade isso. Não é verdade isso, né? Não há esse sentimento de pertencimento, ele é falso.
E quais são as consequências desse comportamento que nós acabamos de falar? Insônias. Só por curiosidade. Insônia aqui. Quantas? Ninguém levantou. Perfeito, tá ótimo. Todo mundo dormindo muito bem. Não? Todo mundo dormindo bem? Não? Decepções e angústias pelo temor antecipado do que não poderá vir, né, acontecer amanhã. Então, pessoas estão vivendo aí numa decepção, uma angústia muito grande, depressão, ansiedade. Essas são as consequências. Essas são as consequências. E agora eu volto para aquele ponto de partida, aquele ponto de reflexão que fizemos aqui no início da nossa palestra. O mal basta seu dia. Tivemos tempo suficiente, né, para pensar. O mal basta seu dia. Por que o mal basta seu dia? O que Jesus quis nos dizer com isso? O que Jesus quis nos dizer? Qual é o espírito dessa mensagem de Jesus? A letra, já conhecemos. Mas o que ele buscava a nível de despertamento nas pessoas da sua época e na nossa época, no momento contemporâneo? O que Jesus quis nos dizer quando ele afirma que o mal basta seu dia? É comum, nos dias atuais, as pessoas irem deitar com os acontecimentos do dia. E por isso, a mente fica numa efervescência muito grande. E no dia seguinte, ela toma de volta aquela situação de ontem. O dia já é outro. E como dizia Chico, nada melhor que um dia após o outro. E agarramos, embora reclamamos, adotamos uma postura psicológica da seguinte maneira: eu não quero isso para mim, mas você não abre as mãos para se libertar, você não se afasta daquelas ideias, você não ressignifica aquela emoção. Ela continua. Ela continua. E o que é pior? O que é pior? Vez por outra, vamos lá, como a gente costuma dizer assim, vai desenterrar defunto. A gente desenterra o defunto. Mas naquele dia, tal dia, você me fez isso. Naquele dia, tal dia, você me disse isso. E as mulheres, então, memorizam dia, hora, minuto, perfeito. Sabe tudo, Júnior. A gente não, né? Nada. E quando elas dizem assim, você sabe o que você fez, aí que é perigosíssima a situação. Essa situação aí é terrível. Porque a gente fica ali buscando o que foi. E aí, se você se desculpar, ela pergunta assim, está se desculpando por quê? E aí complica, porque você não lembra o que foi, vai. Mas assim, de fato, o mal basta ser o dia. O que aconteceu ontem foi ontem. O aprendizado do que foi vivenciado ontem, isso sim, a gente deve trazer, deve conservar. Deve, de fato, utilizarmos o aprendizado para realizações futuras. Não tenha dúvida. Era o que Jesus fazia quando aqueles homens e mulheres chegavam a ele e diziam: Senhor, eu sou um pecador. Meu filho, agora você faz uma nova caminhada. É o que disse Chico Xavier. Aquela frase linda de Chico, que algumas criaturas, até na minha opinião, se utilizam de forma que nada valiosa, nada que possamos nos alegrar. Mas aquela frase, aquele pensamento é perfeito.
Quem sabe qual é o pensamento que eu estou falando? Não é possível voltar atrás para fazer um novo começo. Né? Mas é possível, né? Para se desfazer, fazer o que fez. Mas é possível começarmos agora para fazer um novo fim. Né? Então, assim, o que está no passado, está no passado. Não adianta, porque não é vivendo o terror emocional do passado que nós vamos encontrar forças para construirmos uma realidade hoje melhor do que a que fomos no passado. Não é, não vai. Pelo contrário, vai nos paralisar. Vai nos paralisar. Quantos e quantos ficam lá, oh, eu sou um coitadinho, eu não presto. E era isso que Jesus não permitia. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, muitos censuraram ele. Como que ele vai? Ninguém gosta de pagar impostos, né? E Zaqueu era o cobrador oficial. E o que acontecia era que as pessoas o odiavam por isso, achavam que ele era uma pessoa ruim, uma pessoa indigna. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E o que aconteceu a partir desse encontro de Jesus com Zaqueu? Lembrando que algumas personalidades afirmam que Zaqueu foi uma das encarnações de Bezerra de Menezes. E aí, o que acontece ali? Aquele homem se transforma, ele fala, Senhor, eu irei restituir em dobro todos que injustamente eu prejudiquei. Então, analisemos o seguinte, quanto ao que ele foi do passado, o que ele se tornou no presente? O que ele se tornou no presente. E é isso aqui que é importante. Então, quando Jesus nos diz assim, o mal basta ao seu dia, deixe o mal de ontem para lá e viva um presente melhor do que o dia de ontem. Não fique voltando, desenterrando cadáveres. Tem pessoas que vivem tão infelizes porque ficam sempre voltando a um acontecimento que já se foi no tempo, há muito tempo atrás. E aí não conseguem viver de forma plena a sua vida, a sua existência, a sua encarnação, porque estão presos no passado. O mal basta o seu dia. O mal que fizemos ontem e hoje nos arrependemos, não façamos mais. E vamos seguir. Porque não, com toda certeza, aquele que tudo vê, que tudo sabe, aquele que consegue vasculhar a nossa intimidade, que não fica na superficialidade da aparência, mas que nos conhece na essência, vai saber de fato o quanto avançamos ou não. Não vai contabilizar o julgamento que faça. Com toda certeza, o Zaqueu, após aquele encontro com Jesus, aquele Zaqueu era um novo homem. E não se importava mais. Como foi muito bem lembrado aqui, por todos, né? Durante a nossa conversa, embora não devemos esperar que todos nos avaliem de forma positiva, sempre encontraremos pessoas que tentarão, né? Nos estimular, de apontar defeitos. Aliás, tem pessoas que são profissionais nisso. E eu tenho uma prática, né, que às vezes incomoda, né, que a pessoa já também fala mal de alguém, aí eu falo assim, sim, mas o que ela tem de bom? Ah, nada. Não, impossível. Não existe um ser que só tenha defeitos ou que só tenha virtudes. Não, ela tem. Por que não vamos comentar as coisas boas? Aí tem uma pessoa que fala assim para mim, eu não tenho jeito não, pega e sai. Eu acho que eu ganhei na história. Né? Eu não entrei naquela energia ali. Né?
Bom, gostaríamos de ficar mais aqui com vocês, né? Mas o relógio, eu acho até que Júnior adiantou o relógio, não sei o que. Eu tenho a impressão que Júnior adiantou o relógio. Meus irmãos, minhas irmãs, procuremos viver menos preocupados. Que essa nossa conversa desta maravilhosa noite de hoje nos permita viver mais o presente, sem dúvida, recolhendo os aprendizados do passado. Não caminhemos pela vida angustiados por aquilo que no passado fizemos ou deixamos de fazer. Abracemos todas as possibilidades de hoje, de tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance fazer. Esta nossa experiência atual, hoje, é a nossa melhor versão nessa encarnação. Da mesma forma que o ser aqui encarnado é a sua melhor versão. Hoje, estamos na nossa melhor versão. Com toda certeza, no nosso planejamento de vinda, nos comprometemos de sairmos daqui criaturas melhores, nos comprometemos de contribuirmos com essa obra que precisa, de fato, do esforço de cada um de nós. Do que eu estou falando? Da edificação do reino de Deus aqui na Terra. E como é que esse reino será edificado aqui na Terra? Pelas minhas mudanças, como nos ensina Hamed, mudanças de atitudes. Então é através disso que nós iremos, através dessa nossa investida, é que nós iremos edificar esse reino. Buscamos construir uma realidade fora antes de construirmos dentro. Mas o sentido é justamente o contrário. É construirmos dentro para modificarmos o mundo à nossa volta. E temos com toda certeza, como nos ensina Chico Xavier, o menor esforço que nós façamos para isso, haverá um grande esforço dos nossos amigos espirituais para que a gente tenha isso. Nenhum de nós aqui reencarnou sem que um espírito dissesse: eu vou lhe ajudar. Reencarne, eu serei o seu anjo da guarda. Não tem ninguém aqui que não tenha um bondoso espírito como um anjo guardião. Um espírito que assume esse compromisso por amor. Porque analisemos, muitos de nós, diante da realidade da reencarnação, fraquejamos. Mas aí um bom amigo diz assim: não, vá que eu vou lhe ajudar. Eu vou estar ao seu lado lhe intuindo. Ele não irá fazer o que é de nosso dever fazer, mas ele estará nos intuindo. Todos nós temos um espírito protetor. E nos procuremos conversarmos mais com esse bom espírito, com esse bom amigo. A partir do momento que a gente fizer um esforço para ouvir essas orientações elas ficarão mais claras na nossa cabeça. É isso que nós precisamos fazer. Por vezes dizemos assim: mas quem é o meu anjo da guarda? Buscamos um nome. Para que um nome? Não precisa de um nome. Não é isso que eles estão preocupados. Rogo a Deus, no seu infinito amor, que nos possibilite a todos um regresso em paz para os nossos lares. E, acima de tudo, como nos fala nosso bondoso amigo, irmão Gustavo, que Deus, no seu infinito amor, nos permita compreendermos as nossas reais necessidades. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, muita paz.